Olá! A aula de hoje é sobre a formação do pensamento político, dimensão lógica, as origens do pensamento político grego. Não podemos esquecer que na Grécia Antiga a política ainda não era dissociada do mundo social. Política e sociedade formavam um todo. As condições para essa separação ainda não estavam dadas. Temas como democracia, igualdade e poder surgiam associados à felicidade dos cidadãos, à dimensão moral, à dimensão ética e até mesmo a uma dimensão estética. Mesmo assim, num olhar retrospectivo, os modernos dizem que na sociedade grega, no pensamento grego, certas temáticas políticas surgiram. Entre essas temáticas, uma questão inaugural, uma questão fundamental, foi a questão das formas de governo. E essa questão está bem trabalhada, bem elaborada no pensamento de Aristóteles. Mas antes de Aristóteles, Heródoto apresenta uma reflexão sobre as formas de governo. E ao que se remete essa temática, as formas de governo? Se remete fundamentalmente à questão: quem vai governar? Uma pessoa, um grupo de pessoas ou o conjunto da sociedade? Sendo assim, essa temática é a temática sobre a monarquia, o governo de um só, a aristocracia, o governo de alguns, e a politia, para usar o termo grego, o governo de muitos. Heródoto, numa célebre discussão literária, ele imagina três personagens, e esses três personagens discutem essas três formas de governo. A discussão em Heródoto era uma discussão prescritiva, mas também uma discussão descritiva. Uma discussão é prescritiva quando, além de demonstrar o que está ocorrendo, recomenda o que é o melhor, o que é o mais desejável. Uma discussão, uma análise é apenas descritiva quando apresenta os fatos sem procurar influenciar as decisões. Pois bem, em Heródoto, os personagens se perguntam: quem deve governar? Qual é a melhor forma de governo? E respondem defendendo uma forma e atacando as outras duas. Assim, um personagem defende que a melhor forma de governo é o governo de um só. Portanto, a monarquia. Nessa forma de governo, a ação é mais equilibrada, as decisões são mais corretas e a estabilidade é garantida. Para esse personagem, as outras duas formas são inferiores. Quando alguns governam, sempre disputas internas vão ocorrer no governo e, portanto, o efeito é a instabilidade. Quando muitos governam, a desordem também aparece porque o conjunto da população não teria condições de decisão rápida e racional. Por sua vez, o outro personagem vai defender a forma de governo de poucos, ou seja, a aristocracia, e vai dizer que quando um só governa, você tem uma possibilidade maior de corrupção. Quando alguns governam, o controle é maior. E quando muitos governam, ele concorda que a desordem é o que acontece. Finalmente, um terceiro personagem do Heródoto vai defender o governo de muitos, na acepção grega a politia, e atacar as outras duas formas de governo, o governo de poucos, a aristocracia, e o governo de um só, a monarquia. É importante sublinhar que em Heródoto, através dos seus personagens, o critério central para definir qual a melhor forma de governo, quais as piores formas de governo, é o critério quantitativo. Quantos governam? Para um personagem, o governo de um só é o melhor, para outro é o governo de poucos e, finalmente, para um terceiro é um governo de muitos.
Vejamos, em resumo, as vantagens e as desvantagens de cada forma de governo. As formas de governo defendidas pelos personagens imaginários de Heródoto eram isonomia, ou seja, o governo do povo; oligarquia, ou seja, o governo de poucos; e a monarquia, ou seja, o governo de um só. A isonomia, ou a politia, que eram os dois termos usados para o governo do povo, o governo de muitos, tinha as seguintes vantagens: a distribuição do poder de maneira mais igualitária, o controle do poder pelo povo. A oligarquia, por sua vez, o governo de poucos, apresentava como vantagens as decisões mais equilibradas e a estabilidade. Já a monarquia, o governo de um só, era apresentada como vantajosa porque o fracasso das formas anteriores já denotava que a monarquia era superior. Como desvantagens, os argumentos para cada forma de governo eram as seguintes: a isonomia ou a politia apresentava como desvantagem a ignorância da massa, o comportamento irrefletido e arriscado do povo. A oligarquia, o governo de poucos, tinha a desvantagem de gerar desavenças entre esses poucos, a formação de facções e, por fim, declinar em função desses conflitos. A monarquia, o governo de um só, gerava a prepotência, a inveja, a ausência de controles e facilitava o desvio de caráter do governante. Aristóteles e as formas de governo. Depois das formulações de Heródoto e os seus personagens, Aristóteles é quem retoma a temática das formas de governo. E nessa retomada, Aristóteles foi mais descritivo do que prescritivo. Ou seja, Aristóteles se preocupou mais em analisar, em demonstrar, em classificar as formas de governo do que em recomendar uma ou outra forma de governo. Ao tomar essa posição, Aristóteles associa a questão quantitativa ao critério quantitativo um critério qualitativo sobre as formas de governo. Ou seja, Aristóteles não vai perguntar apenas quem governa, mas vai perguntar também como governa. Para além da sua preocupação se é um que governa, poucos que governam ou muitos que governam, Aristóteles vai pensar sobre se esse governo é um governo voltado para os interesses comuns, para os interesses de todos ou para os interesses particulares, os interesses do governante ou dos governantes. Significa dizer que o governo de um só pode ser bom ou pode ser ruim. O mesmo vale para o governo de poucos e ainda para o governo de muitos. Se o governo de um só, a monarquia, for um governo voltado para os interesses de todos, para os interesses da sociedade, ele é um governo bom, ele é um governo que assume uma forma reta. Por sua vez, se esse governo se degenera e atende apenas aos interesses particulares, esse governo se torna um governo tirânico. Então, a monarquia é a forma boa do governo de um só. E a tirania é a forma degenerada, é a forma ruim do governo de um só. Vemos aí funcionando os dois critérios adotados pelo Aristóteles, os dois critérios sendo cruzados: quem governa e de que forma governa. A outra forma de governo tematizada pelo Aristóteles é a forma de governo de poucos, ou seja, a aristocracia. Da mesma maneira, a aristocracia é a forma reta, é o governo bom de poucos, ou seja, o governo de poucos que atende aos interesses comuns, aos interesses da sociedade. Na sua forma degenerada, a aristocracia vira oligarquia, ou seja, a oligarquia é o governo de poucos voltados para interesses privados, para interesses particulares. Finalmente, a terceira forma de governo, o governo de muitos, que Aristóteles chama de politia ou oclocracia. Nesse governo de muitos, no governo do povo, a politia é a forma reta, o governo de muitos,
o governo do povo, o governo dos pobres, voltado para os interesses comuns. Já o governo de muitos, o governo do povo, na sua forma degenerada, quando atende apenas interesses particulares ou os interesses dos pobres, prejudicando as classes médias, os ricos, esse governo se torna a democracia. Veja então que em Aristóteles o termo democracia tem uma conotação negativa, que vai ser substituída ao longo da história por uma conotação positiva. O governo bom de muitos se torna democracia. Vejamos então um quadro que resume a formulação aristotélica. Vemos então o cruzamento dos dois critérios adotados por Aristóteles: quem governa e como governa. O governo de um só, quando é para o bem, é monarquia; de poucos, aristocracia; de muitos, democracia ou politia. O governo de um só, quando governa mal, é tirania; de poucos é a oligarquia e de muitos é a oclocracia. Aristóteles estabelece também uma hierarquia entre as formas de governo. Vemos aqui uma dimensão prescritiva no seu pensamento sobre as formas de governo, ou seja, ele vai dizer qual é a melhor forma de governo e qual a sequência dessa hierarquia até chegar à pior de todas as formas de governo. Vejamos então, a melhor forma de governo para Aristóteles é a monarquia. Na sequência vem a aristocracia e depois a democracia ou politia. Isso entre as melhores formas de governo. Entre as piores formas de governo, a menos ruim é a oclocracia. Na sequência vem a oligarquia e entre essas formas degeneradas, a pior de todas é a tirania. Verificamos então que para Aristóteles a melhor forma de governo, quando se degenera, gera a pior forma de governo. E entre as melhores formas de governo, a que está mais abaixo na hierarquia, a politia ou a democracia, quando se degenera, gera a menos ruim entre as formas piores de governo, ou seja, a oclocracia. É possível, então, explicar dessa forma o porquê da dificuldade de nomear a forma do governo de muitos ou a forma do governo do povo. Justamente porque a fronteira entre o governo de muitos na sua forma reta e o governo de muitos na sua forma degenerada é uma fronteira tênue. Essas duas formas estão muito próximas. É preciso considerar que o modelo aristotélico é apenas um ponto de partida, não é um modelo rígido a ser aplicado à realidade. Aliás, fica aqui uma advertência. Os modelos são sempre pontos de partida para a análise da realidade e não a realidade toda ela acabada. No caso de Aristóteles, por exemplo, ele imagina que duas formas de governo ruins podem se combinar e gerar uma forma boa. Quando, por exemplo, o governo de muitos, na sua forma degenerada, a oclocracia, o governo do povo, abre mão da defesa dos seus interesses particulares e se concilia com o governo de alguns, ou seja, o governo dos mais ricos, que também abrem mão dos seus interesses, gerando uma forma nova de governo, que seria a politia, a democracia. Então, duas formas de governos ruins, para Aristóteles, podem gerar uma forma boa. Veja como essa realidade está muito além do modelo. Aristóteles também nos adverte que existem certos governos tirânicos que têm a legitimidade, a lealdade do seu povo. Ou seja, certos povos aceitam, admitem um governo do tipo ditatorial. Nesse sentido, não poderíamos dizer que esse governo é um governo na sua forma degenerada, ou seja, a realidade ultrapassa o modelo. Alguns temas idealizados por Aristóteles foram retomados na modernidade, tais como legitimidade do poder, governo voltado para o interesse comum, estabilidade.
A representação da política na modernidade. Vejamos as características da modernidade e do pensamento moderno, especialmente no que diz respeito à dimensão política. Qual é a singularidade da modernidade? De saída, é preciso alertar que estamos usando o termo modernidade aqui não no sentido econômico, não no sentido de modernização técnica, de industrialização e de capitalismo. É claro que o capitalismo é moderno, mas queremos adotar aqui uma outra acepção, ou seja, realçar a dimensão reflexiva da modernidade. E nesse aspecto, qual é a característica fundamental da modernidade? Podemos dizer, sem medo de errar, que a modernidade se caracteriza pela razão. Essa afirmação pode surpreender. Vocês podem estar se perguntando, mas a razão já não estava presente lá na Grécia Antiga? O pensamento rigoroso sobre o mundo, sobre o homem, sobre o destino, não estava em Aristóteles, Platão e outros tantos pensadores da Antiguidade Clássica? Ou mesmo na Idade Média, não temos pensadores como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, usando uma reflexão rigorosa, lógica, sobre as coisas do mundo? Então, como afirmar que só na modernidade, ou seja, a partir do século XVI, XVII, nós temos a razão? Isso se explica. A razão é uma característica fundamental da modernidade, no sentido de que a modernidade constrói a razão como a essência do homem. Lembram da célebre frase "penso, logo existo", a frase de Descartes? Ora, se Descartes estivesse dizendo o óbvio, essa frase não se tornaria célebre. Ele estava justamente mostrando, realçando uma característica do pensamento moderno, ou seja, a ideia de que o homem é o que é em função da sua capacidade de raciocinar. Nesse sentido, a razão é a essência do homem. Significa que as outras características do homem, a sua vontade de poder, o seu medo, a sua alegria, a sua tristeza, a sua raiva, a sua dor, isso tudo e outras tantas características são deixadas de lado em favor de uma característica que é eleita pelos modernos como a fundamental, qual seja essa capacidade de raciocinar. E, junto à razão, os modernos associam outros dois elementos fundamentais, a ideia de liberdade, ou seja, de autonomia, e a ideia de igualdade. Portanto, para os modernos, somos racionais e a racionalidade nos faz livres e iguais. Para os modernos, a razão, então, é a chave explicativa sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Através da razão, através do raciocínio lógico, observando a história, seria possível encontrar lá no início de tudo a nossa essência e também descobrir ao longo da história como perdemos essa essência, como nos tornamos alienados. Como perdemos, portanto, a liberdade e as condições de igualdade. A razão, num olhar retrospectivo, iria nos explicar o passado e a razão, munida desse passado, poderia propiciar a organização do presente e também um futuro onde nós pudéssemos nos reencontrarmos com a nossa essência, ou seja, a liberdade e a igualdade. Tratar-se-ia, então, para os modernos, de organizar o mundo racionalmente a partir do advento da modernidade. A racionalização das diferentes esferas da vida, da economia, da política e da sociedade, poderia proporcionar o domínio, a superação dos constrangimentos que nos afetaram ao longo da história. Ou seja, ao organizarmos racionalmente a economia, fazendo a relação entre meios e fins, organizando a produção, estabelecendo as regras da competição produtiva,
nós conseguiríamos superar o constrangimento econômico que nos afetou até então, qual seja a fome, a miséria, a escassez. O mesmo vale para o mundo social. O estabelecimento das regras da convivência pacífica, das leis, o acordo sobre essas regras poderiam proporcionar a superação da violência, a superação dos conflitos bélicos entre os homens. E, sobre o nosso tema, a política, o mesmo raciocínio é válido, ou seja, a organização das regras da disputa pelo poder, a organização e a criação das regras para a gestão do Estado poderiam proporcionar a superação dos constrangimentos associados ao mundo político. Quais constrangimentos? A tirania, a dominação, a exploração do outro na dimensão do poder. A razão propiciaria também ao homem a superação dos misticismos, das metafísicas, das explicações sobrenaturais. Através da razão, o homem poderia adonar-se do seu destino. Ele não estaria mais determinado por essas entidades sobrenaturais. Esse sujeito livre, esse sujeito autônomo, capaz de conduzir-se no seu destino, é um sujeito que não vai aceitar mais a dominação em nome justamente desse sobrenatural. Portanto, a razão surge associada à ideia de liberdade e à ideia de igualdade. Um novo desafio, uma nova questão se coloca a partir dessa reflexão moderna. Como vai ser o poder? Qual é a legitimidade do poder? Qual é o fundamento do poder? Já que não aceitamos mais que uns dominem os outros em nome de Deus, em nome do misticismo, em nome do sobrenatural, é possível viver sem poder? É possível viver sem instituições de poder como o Estado? A resposta dos modernos é não, não é possível viver sem poder. E a questão que se coloca, portanto, é essa: qual é a legitimidade do poder, qual é o fundamento do poder numa sociedade onde todos se querem racionais, livres e iguais? Uma boa forma de entender a modernidade é tomá-la como um projeto, ou seja, algo a ser realizado. Os modernos percebem que a ideia de que o homem é racional, livre e igual é uma ideia que deve ser entendida como uma essência. Ou seja, os precursores da modernidade nos diziam que, em essência, o homem é racional, o homem é livre, o homem é igual. Mas, olhando à sua volta, no século XVI, no século XVII, eles percebiam, diante daquela dura realidade, que havia uma distância entre o homem ideal e o homem real. Tratava-se, então, de organizar racionalmente as instituições para que, modernizando as instituições, esse ideal pudesse alcançar esse real, ou vice-versa, o real pudesse alcançar o ideal. Várias respostas foram dadas ao longo da modernidade para justamente tentar fazer com que esse ideal fosse alcançado. No campo político, temos as respostas do liberalismo, do socialismo, do anarquismo, que se configuram como tentativas de resolver essas tensões que a modernidade inaugura. Quais tensões? As tensões entre mercado e Estado, indivíduo, sociedade, liberdade e igualdade. Até hoje, esse é um dos da sociedade moderna e, mais precisamente, da política moderna. Podemos resumir da seguinte maneira o desafio moderno. No campo político, o desafio moderno pode ser assim enunciado: ordenar racionalmente as instituições que dizem respeito ao objetivo legítimo da conquista e manutenção do poder, estabelecendo regras, normas, enfim, leis que regulem o jogo político, afastando os riscos de violência.
O aparato jurídico do Estado, na modernidade, deveria garantir justamente a impessoalidade do poder, o poder voltado para os interesses comuns e garantindo a participação de todos em condições de igualdade. Sendo assim, a forma política que mais corresponde a esses ideais modernos é a democracia. A modernidade, então, tem a pretensão de criar uma forma de exercício do poder onde não exista dominação, onde o poder esteja dissolvido na sociedade, onde cada cidadão tem uma parcela de poder porque ele controla a dimensão do político. Significa que a modernidade faz uma clara separação entre a sociedade civil e a dimensão política, entre a esfera da sociedade e a esfera do poder. No limite, o projeto moderno é um projeto de não dominação, um projeto viável ou uma utopia? Resta refletir sobre essa questão. Significa que esse ideal dos modernos pretende que os sujeitos, os cidadãos, se encontrem no espaço público em condições de igualdade, exercendo sua plena liberdade para discutir, debater os temas de interesse coletivo, usando nesse debate argumentos racionais. Ou seja, pensando em soluções que atendam ao interesse coletivo a partir de um raciocínio lógico. Significa que a defesa de posições particulares, morais ou mesmo da esfera religiosa não devem ser aceitas, não devem ser validadas pelos argumentantes nesse espaço público. Vejamos um exemplo recente da nossa política. Vocês lembram quando o governo brasileiro lançou campanhas publicitárias para prevenir o contágio pelo vírus da AIDS? Aquelas campanhas recomendando o uso da camisinha e tal, lá pelo início da década de 90. Então, naquele momento, alguns atores sociais ligados à Igreja Católica reclamaram, condenaram a atitude e demandaram o fim das campanhas. Mas, felizmente, seus argumentos não foram aceitos, pois eles eram de ordem moral. Não tinham força lógica diante dos problemas sérios de saúde que o governo brasileiro precisa enfrentar. Vimos através do exemplo que o Estado brasileiro se comportou de forma moderna, ou seja, como um Estado laico. Nesse sentido, a dimensão religiosa, a dimensão da moralidade fica no campo privado e o Estado se ocupa com os interesses públicos. Para o Estado, foi mais importante pensar na política pública de saúde, na estabilidade do campo social, do campo sanitário e tomar medidas com esse fim, com vistas a esse fim, do que se ocupar com a moralidade religiosa que deve ser seguida por cada indivíduo. Vimos então como, ao longo da modernidade, o Estado se constitui como um Estado autônomo, como um Estado que procura preencher o projeto moderno, qual seja a construção de uma sociedade estável, equilibrada, feita de homens racionais, livres e iguais. Vimos também que esse é um desafio, porque esse projeto é um projeto ainda não acabado. Deixo para vocês 2 dicas de estudo. Pesquisem em jornais, revistas, internet, os seguintes temas. Primeiro, o plebiscito que aconteceu no Brasil em 1963 e em 1993, para decidir entre parlamentarismo e presidencialismo. Relacione os argumentos de cada grupo com os argumentos utilizados lá na Antiguidade Clássica com respeito às formas de governo. Como segunda pesquisa, procure investigar a temática do Estado laico e associe essa temática da independência do Estado em relação à religião com a autonomia da política na modernidade. Bons estudos!